Santos, Santos, go! Fala aí, você ligado no Intervenção Santista. Eu agradeço desde já você que escolheu abrir aqui o nosso vídeo pra gente falar de Copa do Brasil. Hoje, nesta quarta-feira, 9 de abril, saiu o sorteio dos 16avos, digamos assim, a terceira fase da Copa do Brasil, que agora inclui os clubes da Libertadores e os demais que entram na terceira fase, aí, campeão da Série B, campeão da Copa do Nordeste, enfim, classificados pelo próprio Campeonato Brasileiro Série A, campeões também aí das competições que aí adentram. Bruno, sorteio saiu. Eu confesso que eu assisti o sorteio, eu estava com medo enorme de pegar o Novo Horizontino. Não foi o Novo Horizontino. Para quem não sabe, o Novo Horizontino, o Santos não vence há mais de 10 anos, obviamente. Aí a gente tem uma sequência muito ruim em Série B, Campeonato Paulista, enfim. É só memória ruim com os caras. Não pegamos cara, mas pegamos outro time. Inclusive o IS fez uma matéria especial isso lá, assim, lá no Instagram. Vai lá, segue a gente no Instagram, @IntervençãoSantistaVR. Bruno, CRB será o nosso adversário na Copa do Brasil. Não sei você, mas eu tenho uma memória muito ruim do CRB na temporada passada, daquele torneio que eu não ouso citar. Bruno? O CRB foi a primeira grande revolta nossa no ano passado, se eu não me engano. Aquele 1-1 em Alagoas me deixou muito nervoso aquele dia, porque o Santos teve uma postura terrível. Foi ali que, para mim, a amostra do senhor Carille mostrava como ele queria o Santos. Um Santos covarde, aquém daquela capacidade de atacar, um time que não estava demonstrando o que poderia demonstrar na Série B com o investimento que tinha naquele ano, naquele campeonato. E ali foi demonstrado o quão covarde o Santos poderia ser, porque a gente, se eu não me engano, abre 1-0, se eu não me engano, em cima do CRB e toma um empate do Anselmo Ramon, se eu não me engano, Boca, se você pode me corrigir, mas eu acredito que foi ele que marcou o gol. Foi um golaço de voleio ainda. E o Santos não precisava ter recuado naquele jogo, a gente poderia mais, mas o senhor Carille gostava de fazer um gol e recuar. Não tenho boas lembranças do CRB. Segundo jogo na Vila, se eu não me engano, nós perdemos de 2-0 para o CRB, também inadmissível, na minha opinião, porque o CRB estava, acho que naquele momento, na segunda parte da tabela da Série B, mostrando que não era um time capaz de vencer um Santos em plenos pulmões da Vila Belmiro, né, Ger? Então eu acho que é um fantasma que a gente pode estar expurgando nesse próximo jogo na Vila Belmiro. Primeiro confronto aí dia 28 de abril, se eu não me engano. Podemos expurgar naquela semana. Sim. Ou podemos expurgá-lo, ou podemos, né, passar mais uma vergonha contra o senhor CRB aí, que a gente não ganha tanto tempo, né? Mas é isso. Vamos até lá, temos muito tempo para preparar e melhorar esse time aí do Caixinha. Se o Caixinha estiver lá, né? Exatamente. Se o Caixinha for nosso treinador. O IS está fazendo umas matérias legais lá no nosso Instagram. Por favor, segue a gente, @IntervençãoSantistaVR. Bruno, esse jogo que você bem lembrou, que foi na antepenúltima rodada, Santos e CRB na Vila, que é o jogo da taça da Série B. E é o jogo que a Vila entra em ebulição total, cara. Porque o Santos joga mal, perde, e foi aí que a torcida perdeu a paciência. Era um jogo para ser festivo, foi a entrega da taça da Série B, e o Santos fez questão de perder aquele jogo pro CRB. O CRB brigava para não cair para a Série C. Aquele jogo ajudou a manter o clube na Série B da temporada para essa temporada de 2025. Bruno, a gente não vence os caras desde 1984. O Santos não leva muita sorte contra as equipes do Alagoas. Um abraço aí pro povo de Alagoas, capital Maceió, linda capital aí do nosso querido Nordeste brasileiro. Bruno, a gente não vence os caras desde 84. A gente empatou ano passado na Série B, em 1-1 lá no Rei Pelé, lá em Maceió. E depois a gente perdeu aqui na Vila pros caras. Desde então, a última vitória foi pelo Brasileirão de 84. Lógico que a gente alega que os clubes não se enfrentaram por conta de jogarem divisões diferentes e não ter tido o acaso de jogarem na Copa do Brasil juntos, né? Porque a Copa do Brasil é um campeonato até então jovem e o Santos
nunca tinha jogado uma Série B até 2024. O CRB não chegou à Série A, então houve esses desencontros. Porém, agora é o nosso adversário, inclusive esse é o primeiro Santos e CRB pela Copa do Brasil, Bruno. Bruno, a Copa do Brasil é um torneio que dá pra gente discutir. Tem expectativa pra Copa do Brasil ou você... A gente tá muito frustrado pelo início do Brasileirão, mas você vê que é um campeonato ganhável pelo Santos, porque muita gente tem, até pelo esse início da temporada, muita gente tem questionado quais são os objetivos alcançáveis do Santos nessa temporada com o elenco atual. A gente pode ser muito bem reforçado na janela, pode haver troca de treinador, a gente vai debater isso durante a semana, mas no duelo contra o Fluminense, no Maracanã na próxima rodada, é um confronto decisivo. Tem um feeling, e algumas informações é que caso o Santos não vença, provavelmente Pedro Caixinha não segue no comando. Bruno, disserte pra gente aí, os nossos intervencionistas estão curiosos para ouvir a sua opinião. Vamos começar pelo CRB, né? O CRB não joga uma Série A há mais de 30 anos, né? É um sinal aí que aos poucos jogos entre Santos e CRB demonstra esse ato, né? Essa baixa produção do CRB em alto nível, né? Então, cara, eu acho que não vou fugir da responsabilidade como santista que sou, que eu acho que é uma obrigação passar e passar bem pelo CRB. Como eu disse, espantaram fantasmas que nos assolou o ano passado na Série B. E, bem, nosso elenco dessa vez é extremamente superior ao CRB. Não haverá desculpas para qualquer treinador que seja eliminado pelo CRB. O elenco que o Santos tem, principalmente no ataque, não justifica qualquer eliminação para um time da Série B. E, com todo respeito ao CRB, também não é time páreo para nós no mano a mano, no jogador a jogador, né? Enfim, Pedro Caixinha talvez realmente nem chegue, porque o Fluminense, com o Renato Gaúcho, já venceu sua primeira partida no Brasileirão Série A na última rodada, né? E então eles vêm com um pouco de empolgação, treinador novo, áreas novos, estilo de jogo novo, o Ganso retornando, talvez dê uma moralzinha também para os jogadores, né? Não sei se ele estará disponível já para esse jogo, acredito que não, mas o Santos tem uma semana para treinar todos os jogos, né, cara? Para todos os jogos, a gente não tá jogando nenhum jogo no meio de semana até agora, então não é possível esse time não demonstrar evoluções nesse meio tempo. Eu acho que não existe justificativa plausível que nos deixe ver outro cenário a não ser uma evolução de um jogo para o outro. Se não tiver, é porque o Caixinha realmente não tem qualidade para permanecer no time. E ouvir em alguma matéria, eu não vou lembrar do site agora, que parece que o Santos sondou 3 novos treinadores por aí para substituir o Caixinha, né? E como o próprio Renato Gaúcho, que está no Fluminense, que assumiu o Fluminense, também era uma possibilidade, e também foi relatado pela imprensa que o Santos entrou em contato com ele, e não foi antes do Caixinha assumir, foi agora, nesse intervalo aí, acho que pós-jogo contra o Vasco, já, o Santos já entrou em contato com o Renato Gaúcho, e de acordo com o Diário do Peixe, o nosso diretor de futebol avalia que o Caixinha vai continuar, e não tem pressão sobre o Caixinha no momento. O que eu acho que ou é uma baita mentira, ou é um grande equívoco, se não há essa pressão realmente, há tranquilidade para a continuidade do Caixinha. Porque eu acho que se ele não sente a pressão, o time não vai melhorar de imediato, ele não vai tentar uma melhora, porque se sente confortável na posição que está, levando da forma que está. É verdade, Bruno. Eu concordo com você e parando para pensar assim, não precisa nem apurar muito, não precisa nem cravar como informação, porque tem 2 grandes técnicos livres no mercado, técnicos de seleção. Cara, qualquer treinador que balançar no cargo dos times de Série A, eu digo ali do clube dos 12, dos 10 ali, cara, eles vão ter a sombra, que é Dorival Júnior e Tite. Eles estão livres no mercado. Ele vai ser sombra de qualquer treinador. O Flamengo perdeu 3. No Flamengo nem tanto que o Felipe Luiz tá sendo mais unanimidade. Mas vamos lá, o Ramon Dias no Corinthians. Cara, o Ramon Dias, se ele perder 4 jogos seguidos, o Corinthians empatou na Sul-Americana, inclusive, né? Quase perdeu de novo, enfim, conseguiu um empate lá na Bacia das Almas, lá na Colômbia. Se o Ramon Dias perder uns 2 jogos no Brasileiro e mais um na Sul-Americana, já vão cogitar quem? Tite, Dorival Júnior.
Enfim, isso vai ser a sombra. Enquanto esses dois não assumirem qualquer equipe, vai ser sombra de todos os treinadores da Série A. E com o Santos não seria diferente. Ainda mais que o Santos tem um fator que é o Neymar. O Neymar tá no elenco. E que treinador não quer treinar o Neymar em campo? Eu não vou nem entrar no extracampo. Né, Bruno? Diga, pode falar. Sim, o Quinteiros também tá balançando lá no Grêmio, né? Quem sabe o Quinteiros nesse meio tempo não é mandado embora e o plano A volte à tona ao Santos, né? Porque o Quinteiros era o plano A. Quem se lembra, até o dia 20 de dezembro, o Quinteiros era o cara e tava tudo certo pra ele vir. E no final acordamos com caixinha, né? Enfim, mas vai que isso acontece e o Quinteiros tendo essa oportunidade não assumiria o Santos. Não, eu, sinceramente, não conheço o trabalho do Quinteiro. Então, eu não sei avaliar se é um bom ou mau técnico, porque realmente eu não conheço o treinador. Ele é muito unanimidade lá no Vélez, na Argentina. Inclusive, a campanha do Vélez, que tá na Libertadores da América dessa temporada, se deve ao Quinteiros. Mas, nesse início de temporada no Sul, lá no Grêmio, não é. Se for usar isso como parâmetro, não é bom. Mas é um trabalho só também, né? Enfim. Trabalho de técnico é complicado analisar, porque tem um time do Grêmio fragilizado também, né? Não é um time dos sonhos também. Mas enfim, eu acho que técnico bom se faz em time mediano. Por isso que o Sampaoli é cogitado a qualquer momento no Santos, porque ele pegou um time 6 em 2019 e fez jogar como um time 8. Mas enfim, isso é discussão talvez para outro vídeo. Bruno, Copa do Brasil, é obrigação passar. Com todo respeito, obrigação passar. É a pessoal de Alagoas. Vamos agradecer a CBF, porque eu, por exemplo, não concordo como foi feito o sorteio. Eu acho que separar os times da elite dos times de divisão inferiores para o time da elite enfrentarem eles, eu acho isso aí um balanço meio favorável aos maiores, né? Eu acho que, para ser justo, deveria ser livre o sorteio, como é feito em outros campeonatos, como é feito... Eu gosto de usar muito o exemplo do campeonato inglês, na FA Cup e na Carabao Cup, é livre, você não separa ali. Tem até essa situação dos times que jogam o campeonato europeu entrar numa fase mais avançada, mas eles não são preteridos para escolher os times mais fracos. Se cair Manchester United e Manchester City nas 16 avos, é isso que vai acontecer. Não tem preferência. Mas, enfim, já que nós não estamos lá, estamos aqui, nós tivemos ainda essa oportunidade de enfrentar um time teoricamente inferior. Então é aproveitar, e se não passar, é vergonha. Porque é a única competição que nós temos além do Brasileirão. É vergonha. E é a competição que, tudo bem, a gente cobra o Santos para jogar como se quisesse ser campeão brasileiro. É quase impossível ser campeão, não acho que seja elenco para ser campeão brasileiro, mas tem que jogar querendo ser campeão brasileiro. E isso é para todos os 20 clubes da Série A. O Vitória, o Juventude, que não são postulantes, tem que jogar para ser campeão brasileiro. Por que o Santos não pode jogar para ser campeão brasileiro? É isso que a gente defende. Achar que vai ser uma coisa, cobrar que jogue buscando é outra coisa. Não é, Bruno? Na Copa do Brasil é a mesma coisa. Passando aqui do CRB, se passar, óbvio, pode acontecer, mas é obrigação do Santos passar, já é oitavas de finais. É um título mata-mata, você sabe que é um pouco diferente, né? A gente vê na Champions League, por exemplo, o Aston Villa tá nas quartas. Perdeu o primeiro jogo lá pro PSG, mas é um campeonato que dá pra você avaliar como chegar e, quem sabe, beliscar. Né? Teve tanta final que eu não entendi como alguns times chegaram e chegaram. Por que o Paulista é campeão, né? Sim, Paulista, Santo André, Criciúma, Juventude, são equipes que foram campeãs. Tá certo que na época não tinha os times da Libertadores, né? Mas a gente pode citar, por exemplo, aí nas últimas temporadas, equipes que não eram propriamente grandes times que chegaram na final. Podemos citar isso. Bruno, palpitando agora, o sorteio ficou esse, né? Lembrando que Santos e CRB, a previsão é para os duelos de ida. O Santos vai jogar a ida na Vila. Mandante, né? Pode ser. Enfim, deve ser na Vila. Na semana do dia 29 ou 30 ou dia 1 de maio. Ali na primeira semana de maio, última semana de abril. Inclusive eu e o Bruno vamos tentar ir nesse jogo porque dia 1 é feriado e a gente vai conseguir ir. Bruno, Internacional e Maracanã, quem que passa? O Maracanã é a equipe lá do Ceará, inclusive. Porra, eu até fiquei assustado, cara, Internacional e Maracanã, mas como assim, Internacional no Maracanã? Não, desculpa, é uma equipe lá do Ceará, cara. Vamos palpitar cara, aí, vai. Não podemos esquecer
vamos levar em conta que houve muitas zebras nessas fases anteriores da Copa do Brasil. Muito gigante ficou pelo caminho aí, né? Sim. Enfim, mas eu acho que o Internacional vem muito bem. Eu acho que não tem como titubear. O Internacional favorito, pra mim, passa. Boa, eu também acho. O Inter passa. CSA e Grêmio. O CSA, antes de você comentar, Bruno, você lembra de 2009? Ano do Santos? Vai lembrar? Lembro. Eu assisti os jogos. Que entrou o Neymar pelos primeiros jogos, lembra? Uhum. O Santos naquele ano foi eliminado pro CSA na Copa do Brasil. Foi, eu lembro, assisti os jogos. Clube Esportivo Alagoano. Sim, 0x0 lá, 1x0, gol de... Cara, olha as proezas que o Santos consegue. Júnior Caiçara. Cara, ainda bem que você comentou sobre o Júnior Caiçara. Estava eu no momento aleatório da vida, assistindo semifinal da Série A2 do Paulista. Pra você ver como eu sou aleatório. Eu e meu sogro assistindo. E estava Taubaté e Primavera. E quem estava na equipe do Primavera? Júnior Caiçara. E há 2 anos era apresentado no Santos com ar de baita lateral direita. 2 anos atrás. Ele estava no elenco que caiu? Estava no elenco que caiu, né? Tava. Fez parte do elenco que caiu. Sem condições, não jogou quase nada. É mais umas escolhas aí que não dá pra entender. Sim. Bruno, CSA e Grêmio, vai. Cara, o Grêmio é uma caixinha de surpresa, né, cara? Mas cara. Passa Grêmio. Acho que eu vou dar o Grêmio nessa aí, hein? Eu vou ser... Apertado, não vai ser simples não, vai ficar na dúvida. Retrô e Fortaleza, lembrando o Retrô finalista do Campeonato Pernambucano, hein? Cara, o Retrô é um bom time. É um bom time. Série... Já vem de boas campanhas há algumas temporadas. Eu meio que não acompanho, mas eu vejo os campeonatos de outros estados, de outras divisões. O Retrô é um time que às vezes surpreende, mas o Fortaleza, eu acho que é só um momento ruim do Fortaleza. Eu acho que ele vai levar a sério a competição e vai passar do Retrô. Também não é um jogo fácil. Há a possibilidade do Retrô surpreender, sim. Há a possibilidade, eu acho que vai ser 2 bons jogos e... A fase do Fortaleza é ruim, mas o Fortaleza é um time bem treinado, né? O treinador Fortaleza é muito bom. Pra quem não lembra, o Retrô já quase aprontou contra o nosso rival lá da Serra do Mar, o Corinthians, cara. O Retrô fez o Corinthians passar nos pênaltis uma vez da Copa do Brasil. Eu não vou lembrar a temporada. Mas o Retrô quase eliminou o Corinthians uma temporada aí. Enfim. Ceará e Palmeiras. Ih, rapaz. Cara, eu vou no óbvio, né? Eu vou no Palmeiras, né? Porque, cara, é embaçado. Copa, o português é bom. Português é bom. Copa, o português é bom, cara. Tá todo mundo falando, Copa, não, português será? é bom. Mas tem eu que acho falar, que... Né? Eu também acho que vai dar Palmeiras, mas não vai ser fácil. Palmeiras vem devendo muito futebol, inclusive. Né? Esse aqui, Bruno, São Paulo e Náutico. São Paulo, com todo respeito ao Náutico, cara, São Paulo se deu bem, velho. E eu não sou São Paulino, tá? Antes que isso vire corte aí, deu... Enfim. Mas o São Paulo perde pra times pequenos na Copa do Brasil. Não é de hoje, não, viu? É que o Náutico... eu vou corrigir. O Náutico não é pequeno. O Náutico é um time de muita tradição e muita força no Nordeste, né? Vou corrigir aqui. Mas o São Paulo costuma perder para times inferiores na Copa do Brasil. Mas o Náutico também melhorou nas últimas temporadas, né? Não é à toa que tá nessa fase aí. E como eu digo, o Paulo já deu um susto na torcida deles algumas vezes na Copa do Brasil aí. Né? Inclusive, eu acho que no ano que foi campeão, o São Paulo passou nos pênaltis. São Paulo foi campeão em 23. São Paulo passou nos pênaltis do Sport. Não lembro se o Sport jogava a Série B. Jogava Série B ou Série A naquela época. Jogava a Série B, eu acho. Então, o São Paulo passou nos pênaltis, venceu lá e perdeu no Morumbi. Né? São Paulo perdeu um jogo pra um timinho muito pequeno no Nordeste. 9 de julho. 9 de e julho. Depois deu uma goleada em São Paulo, mas ali, ó, o nego tremeu na base quando perdeu pra aquele timinho lá. Eu lembro. É verdade. Bem lembrado, Bruno. Tá com HD bom, hein? Bruno, eu também. Passa São Paulo. Operário e Vasco. Rapaz, Operário. Esse é o cravo Operário. Campeão paranaense. Parabéns, meu Operário. O trem fantasma aí. Vai atropelar o senhor Carille. 3-0 em Ponta Grossa. 2-1 em São Januário. Pô, Operário. Já cravo aqui os resultados. Pode me cobrar na bet depois, tá? E não vou pagar ninguém se me cobrar, mas pode apostar.
Mas ele tá ao vivo na internet e cravou isso. Eu acho que passa o Operário joga. E olha, o Operário, cara. O Operário joga Ger que cobriu o Operário por muito tempo lá, né, Ger? O Operário foi o repórter primeiro de campo, time. né? Sim, o primeiro time que eu cobri no gramado. Um abraço aí pra torcida de Ponta Grossa, que me acolheu na minha primeira fase da minha vida como jornalista. E o Operário joga muito bem. O Operário vai passar do Vasco. Podem fazer corte desse vídeo. Eu e o Bruno estamos cravando. O Operário passa do Vasco. Bruno, Botafogo e Capital. Sim, o time de Brasília vai pegar o fogão aí. Não tem muito o que, né? Cara, se aconteceu o que o Botafogo tem que fazer força, hein? Sinto muito, um abraço pro torcedor de Brasília, mas tem que fazer força, né, cara? Estão falando do campeão brasileiro e da Libertadores, né? Não. Mesmo não estando bem, mas ainda é o atual campeão dos dois, né? Se bem, lembrando, 2021, o atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores da América, vulgo time do Abel Ferreira, foi eliminado pro CRB no Allianz Parque, na Copa do Brasil. Nos pênaltis. Ixi, Maria. Você anima nós, né? Assim dá pra fazer uma bet boa, né? R$1, Capital passa. Inclusive as bets que quiser fazer o patrocínio. Ganha 100 no Stonk, né? Sim. Botafogo da... primeiro Fluminense e Aparecidense. Fluminense, né, Bruno? Acho que... Fluminense. Aparecidense também vem de boa uns anos aí, mas nessa acho que passa Flu. Botafogo da Paraíba e Flamengo, Brunão. Flamengo. O time reserva do Flamengo já é muito forte. Eu acho que o time reserva do Flamengo ganha do Santos do Caixinha. Não duvido, não. Eu também não duvido. Bruno, vai ser bom, hein? Maringá, vice-campeão paranaense. Bom time também, bom time Atlético também. Mineiro. Cara, vai ser jogão, hein, cara. Jogo, acho que até eu pararia pra assistir, porque os caras do Maringá são... Já no ano passado, né, jogaram contra o Flamengo, lembra? Não lembro se ganharam um jogo, acho que ganharam um jogo, não ganharam? Ganharam no Paraná? Ou empataram no Paraná? Ganharam no Paraná. Acho que foi 2-0 no Paraná e o Flamengo virou no Rio. Então, o Maringá é um time embaçado, cara. Mas eu acho que passa o Atlético aí também no sufoco aí. Com chances do Maringá pra surpreender. Então, eu vou ser mureteiro. Vai passar o Galo, mas se o Maringá passar, eu não vou ficar tão surpreso. O Maringá é um bom time e joga muita bola, cara. A final do Paranaense foi muito boa. A final do Paranaense foi 2 bons jogos, cara. A entrevista do camarada lá, nunca vi um negócio daquele, hein? Sim, exatamente. Procurem aí, entrevista Operário e Maringá. Vocês vão ver, né? Negócio de louco aquilo lá. Parabéns pra postura do cara. Sangue frio, cara, não ter falado nada. Sangue frio, cara. Brunão, Cruzeiro e Vila Nova. Cruzeiro também, cara. Cruzeiro não tá confiável, não, hein? Cara, alguma zebra vai ter que dar, na minha opinião. Eu acho que a maior zebra tá aí. Vila Nova? Não considero Operário zebra contra o Vasco. Não considero. Não. Campeão paranaense. Campeão paranaense. Candidatíssimo a subir pra Série A nessa temporada. Sim. Eu acho que aí temos uma zebra, na minha opinião. Eu tenho outra zebra e vai chegar lá. O cara, o presidente do Cruzeiro, eu posso estar enganado, gente, mas eu acho que o presidente do Cruzeiro soltou uma declaração polêmica em relação ao time aí, e nós sabemos como é o mundo do futebol e quando você é cobrado assim publicamente. Né? Não é porque você é dono que os caras não têm personalidade própria. Sim. Brunão, Paysandu e Bahia. Bahia, né? Bahia. Eu vi um trecho de Atlético e Paysandu, cara. Pô, feio, hein? Na verdade, os dois. Atlético Paranaense. Brusque e o Atlético. Bruno. Atlético Paraná, o maior do Brasil, o que passou o Santos de trator? Esse aí. Vai enfrentar quem? Que vai jogar o Mundial esse ano. 2025. Goiás? Vai enfrentar o Brusque. O Brusque? Aí também não dá. O Atlético acho que passa. Brusque, pô. Não. O Brusque ano passado foi terrível, cara. O único jogo que o Carille jogou bem foi contra o Brusque no primeiro turno lá. Bem lembrado, cara. Aquele jogo eu achei que nós era a seleção de 82. Então. Guarani e Brusque nos enganaram. Nos enganaram, cara. Puta merda. E o Coritiba na Vila também. A gente deu 4 neles na Vila. Eu falei, pronto, agora... nós passeamos neles no Couto também, né? Verdade. Muitas vezes, né? Um abraço pro torcedor Coxa Branca aí. Bruno, agora é a hora do corte que a torcida do Corinthians vai fazer.
não somos um canal relevante pra isso. Mas se quiser colocar a gente no canal de react depois, aqui ó. Novo Horizontino e Corinthians. Bruno, Novo Horizontino passa. Cravei aqui. Pode fazer o corte. Passa. Você é ousado? Sou ousado, tô nem aí. Vai passar o Você Novo vai Horizontino. Você vai dar bet especial isso aí, não? Vou. Vai. Eu vou fazer a pastinha no Novo Horizontino. É a Vai. cara do Corinthians perder esse jogo pro Novo Horizontino. É. Nos pênaltis ou no tempo normal? Em tempo normal. Tempo normal? Tempo Eu vou na normal. sua. Acho que o Corinthians aí tá... É porque o Corinthians, o problema se fosse Corinthians e Huracan, aí acho que o Huracan era certeza. O Novo Horizontino aí é... Mas eu vou voltar no Novo Horizontino. É. O Fernando Paulista é muito bom no Novo Horizontino, né? Tem que Sim. lembrar aí. Um adversário muito chato na Série B o ano passado. Então, acho que o Novo Horizontino também tem força aí. O Corinthians talvez chegue numa crise meio tenebrosa no final de abril agora, hein? Então, olha, assim como eu falei do Caixinha, o corintiano que me perdoe. Mas eu acho que o Ramon Dias tá com. Não dura até o meio do ano. Não é desmerecer o Corinthians- elenco do Corinthians, é desmerecer Não, a organização tática do Corinthians. O trabalho do Ramon Dias, e sim, eles eliminaram o Santos e ganharam no Paulista. Porque Mas, cara, nosso técnico é pior. nosso técnico tá conseguindo fazer pior. Então eu acho que vai dar Novo Horizontino. Me cobrem aí, pode cobrar eu e o Bruno. Bruno, por fim, pra encerrar o vídeo, Criciúma e Bragantino. Jogo bom, hein? O Bragantino tá jogando Criciúma. muito essa temporada. Opa! Alô, Criciúma. Bragança Paulista. É isso mesmo? Criciúma. Cravo Criciúma Criciúma. com tranquilidade. Caralho, a Copa Cara, do Brasil que o Bragantino tá fazendo, cara. Passando nos Sim. pênaltis. Sofrendo todo o jogo. Não, o próprio torcedor de Bragança vai concordar comigo. O Bragantino, cara, tá muito aquém de 2-3 temporadas atrás. Não é o mesmo time. É muito mal organizado esse time do Bragantino aí. Como eu disse quando a análise nossa do Brasileirão, pra mim o Bragantino é postulante a cair. Então, eu acho que o Criciúma passa. O Bragantino empatou com o Ceará a primeira rodada e perdeu pro Flusão, né? Tá igual nós, né? Ixi. Santos briga pra não cair. Mentira. Não acho que brigue, mas pô. Enfim, eu acho que vai dar Bragantino mesmo jogando mal. É incrível como alguns times abaixo das divisões conseguem perder alguns jogos mesmo com ele na mão. É o caso do Souza da Paraíba contra o Grêmio. Não, acho que esse foi o contrário, né? O Grêmio saía na frente e tomava empate. Enfim. E outros jogos aí que eles conseguiram. Enfim, Copa do Brasil debatida. Bruno! Santos. Vai. Se for pra falar umas fases que você acha que o Santos chega. Hoje. Hoje, Acredita? com esses times que estão aí, dá pra chegar na semi. Mas eu acho que o ponto final nosso deles é nas quartas. Eu acho que dá Eu pra também. chegar na semi, mas o nosso ponto final é nas quartas. Também. Concordo e assino embaixo. Dá pra chegar na semi, mas... Infelizmente, não sei não. Não acho que o Santos seja campeão. Eu achava mais possível, pode achar estranho, mais possível o Brasileirão, porque é um trabalho que dá pra você avaliar durante a competição. Copa do Brasil, um jogo perdeu, e a gente vê como esse time reage durante a pressão, né? Só lembrar do Campeonato Paulista e tudo mais. Se inscreva no canal, comenta o que você achou aí do debate da Copa do Brasil. Se inscreva, Vale ressaltar que Diga, Bruno, pode falar? Vale ressaltar que é o prognóstico atual, tá? No momento atual, com o Caixinha, tudo pode mudar aí, principalmente no meio do ano, se a gente sobreviver até lá na Copa do Brasil. Eu falei, Mas eu nós vem escrevi... aqui, fase a fase. Fase é fase. A gente escreveu, o Yes escreveu ali na matéria. Estamos torcendo pra o quê? Pra tá muito errado. Porque se a gente tiver certo, é porque o Santos tá perdendo. Se o Santos for lá domingo e jogar o futebol da seleção de 2002, eu vou estar muito feliz em vir aqui falar com o intervencionista e falar, viu? Caixinha calou nossa boca. É isso que eu quero, não é, Bruno? Sim. É isso porque nós queremos o melhor pro Santos, cara. Não estamos aí contra técnico, contra jogador. A gente quer ganhar, a gente quer vencer, quer ser campeão. Pode ser quem for ali. Pode ser o Tite, pode ser o Carille, pode ser qualquer um. Desde que a gente seja campeão jogando bem, aí a gente tá feliz. Diferente que é uma Série B que pra nós era uma obrigação, passamos vergonha. Por isso nós vaiamos naquele jogo contra o CRB na 37ª rodada do ano passado. E, Ger, último ponto aqui pra encerrar o vídeo, que é criticar o preço dos ingressos do Santos, porque nós vamos tentar ir na Copa do Brasil. É uma
uma 16 avos, se eu não me engano. E se no jogo contra o Bahia, o ingresso da arquibancada geral estava a R$ 300, preço cheio, e R$ 450 no setor da cadeira da Dom Pedro, também valor cheio, cara, isso está surreal para a qualidade de futebol que o Santos tá demonstrando, para um espetáculo que estava sem o Neymar, para um campeonato brasileiro e com uma estrutura que a Vila Belmiro tem. O que a Vila Belmiro tem a oferecer por um valor desse? Então, se esse jogo contra o Bahia, que não havia Neymar, era a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o ingresso da arquibancada geral, que é no cimento, né, que não tem lugarzinho ali nem coberto, estava a R$ 300, eu imagino quanto vai estar num jogo decisivo de Copa do Brasil. Então, cara, eu estou deveras preocupado com o valor do ingresso do estádio do Santos aí, porque torna o acesso ao amante do futebol difícil para qualquer nível. Não é à toa que não teve 10 mil pessoas no último jogo da Vila Belmiro, e isso para mim é um ponto a ser criticado dessa gestão, porque é surreal o preço que está sendo cobrado pelos ingressos. Afastar o torcedor do estádio quando mais precisa do torcedor? Quanto tempo, gestão, quanto tempo o Santos não ganhou um título? E vai afastar a torcida? Não é o melhor negócio. Enfim, Bruno falou, se inscreva no canal, compartilhe com aquele amigo seu santista. Opiniões de Copa do Brasil. Lembrando, no fim de semana tem duelo no Maracanã, duelo decisivo, e o IS com certeza vai estar aqui para conversar com vocês de Santos, que é o clube que a gente mais ama. Intervenção Santista, opinião sem amarras.